Você sabia que a gente não consegue comprar nessa experiência de parto? Laís, mas que coisa mais óbvia que você tá falando. É óbvio que não dá pra comprar. Porque até se desse pra comprar, as pessoas que mais têm recursos e que investem 70 mil reais num parto, por exemplo, 70 mil reais numa assistência ao parto, elas teriam um parto maravilhoso. Se desse pra comprar o parto, as pessoas da elite e que têm um poder aquisitivo maior, elas não teriam histórias ruins de parto pra comprar. Se desse pra comprar um parto, as maternidades mais caras do país não seriam as que têm a taxa de cesárea mais alta. Se desse para comprar um parto, tanta coisa mudaria se desse para comprar um parto, né? Inclusive, se desse para comprar um parto, talvez você não estaria assistindo esse vídeo agora. Se você chegou até esse vídeo, é porque você tá grávida ou você quer muito ser mãe. E se não é nenhuma dessas duas opções, por favor, me diz por que você tá aqui. Mas eu acredito que você ou está grávida ou quer ser mãe. E se você chegou até mim, eu quero que você entenda que eu não posso te vender uma experiência de parto maravilhosa. E eu também não posso garantir para você que você vai ter um parto a jato e sem laceração, como grande parte das minhas alunas. E eu também não posso garantir para você que você vai viver aquele parto mágico, tranquilo, que você vai respirar e seu bebê vai sair de dentro de você. Isso é o que eu desejo para toda mulher que tá grávida, que tá gerando um bebê. E isso é o que eu me esforço para fazer com que as minhas mentoradas cheguem o mais próximo possível dessa experiência. Mas vamos conversar sério? Não dá para comprar um parto. E eu me percebi no meio de um sistema muito cruel. Eu me coloquei dentro desse lugar, sem intenção de estar dentro desse lugar, mas eu preciso falar da realidade e de peito aberto aqui eu tô falando para você. Hoje tudo é comercializado. Tudo que a gente vê é comercializado. A religião passou a ser comercializada, o parto passou a ser comercializado, a amamentação passou a ser comercializada, o sono dos nossos filhos passou a ser comercializado. E eu falo isso no lugar de uma profissional que trabalha com parto e sono de crianças. Eu vivo disso. Essa é a minha fonte de renda, eu vivo através disso, trazendo meu conhecimento para a internet e monetizando ele, porque afinal ele é o meu trabalho. Mas não é porque ele é meu trabalho que eu quero me colocar dentro de um movimento que vende para você uma experiência pronta e completa. Eu me peguei pensando muito nas últimas horas, será que eu tô vendendo uma experiência real? Inclusive reassisti vários vídeos e dei nome para muitas coisas dentro da minha cabeça. Eu entendo que eu sou muito clara e assertiva e objetiva na minha comunicação. E eu percebo isso porque as mulheres que vêm até mim em busca de uma preparação de parto, elas têm muito claro em mente que o cenário, ele é não palpável, ele é incompreensível, ele é implanejável. Gente, fugiu a palavra. Eu esqueci que eu não preciso ter pressa aqui no YouTube. Ai, como eu adiei pra fazer esse tipo de vídeo pra vocês, gente, sério. Parto é imprevisível. Você não sabe o que pode acontecer. E você pisa dentro de uma maternidade, você entra em trabalho de parto, você manda uma mensagem para sua doula dizendo que as contrações começaram, você conta pro seu marido e fala para ele vir do trabalho, imaginando sempre que esse desfecho vai ser muito positivo. Nos dias de hoje é difícil uma mulher, a gente ainda vê muito, mas é difícil a gente pelo menos não conhecer uma mulher que está em busca de estudar para conseguir fazer com que a maternidade seja diferente. O que foi comercializado sempre pra gente foi aquela experiência de parto muito traumática, ruim, em posição litotômica, pernas abertas para cima, puxo dirigido, luzes de centro cirúrgico e todo aquele show de horrores que a gente já conhece. E com o tempo, com o movimento da humanização do parto no Brasil e no mundo, a gente começou a trazer um novo modelo de assistência, que foi muito julgado, que é muito oprimido, que é muito mal interpretado e que é o foco das mídias, das notícias e dos haters e de todas as outras coisas, porque é visto como um sensacionalismo e não como um natural. O movimento da humanização, para quem não é da humanização, ele parece ser muito sensacionalista. Por que você vai passar por isso? Por que...
E o ponto disso tudo, e o que eu quero falar com isso tudo para vocês, é que em algum lugar se perdeu o eixo. Em algum lugar, de forma geral, como sociedade, nós todos acabamos reforçando o fato de que você não precisa viver essa experiência, mas talvez comercializando demais para vocês um parto muito perfeito. E o que eu percebo do meu parto e do parto das minhas clientes, que eu compartilho com vocês experiências tão satisfatórias de parto, esses partos que eu recebo lindos relatos, ele não foi exatamente tintim por tintim, do jeitinho que ela planejou. Mas o tipo de experiência que eu quero oferecer para quem faz um acompanhamento comigo, para você que me segue no Instagram e que é servido pelo meu conteúdo gratuito que eu disponibilizo com todo amor e carinho, é um conteúdo com o objetivo de te fazer entender que, independente do desfecho e da maneira como isso aconteça, não precisa ser horrível. Quando eu falo isso para vocês, eu entendo que a gente foge muito da realidade, porque o ser humano sempre tende a se colocar num lugar e numa zona de conforto onde a gente vai se levar para aquele cenário. Quando eu falo assim para você, o seu parto pode ser muito melhor do que você imagina, você já imagina um partaço dos sonhos. Muito fantasioso, muito esquematizado, sabe? E o que eu quero que vocês entendam é que uma boa experiência de parto, ela está atrelada ao respeito a você, a sua fisiologia, ao tempo do seu filho e respeito à sua saúde também. Às vezes você pode ter tido um parto maravilhoso, cheio de intervenções, porque todas aquelas intervenções foram necessárias. Quando eu falo para vocês estudarem para diminuir a cascata de intervenções desnecessárias, eu quero que vocês diminuam a cascata de intervenções desnecessárias. Não que vocês lutem para não ter alguma intervenção. Em algum momento nos perdemos. E quando eu falo nos perdemos, eu não tô falando só de mim, eu tô falando de todo mundo. Todo mundo se perdeu nesse movimento. Hoje o parto está sendo muito comercializado como uma experiência que você pode comprar, que você pode controlar. Nós não estamos no controle do nosso parto, nós não estamos no controle da nossa gestação. Bebês morrem. Bebês morrem nas maternidades. Mulheres morrem nas maternidades. Essa é a vida. Deus dá pra gente o dom da vida. Em algum momento, Ele decide que não é mais a nossa hora, ou a hora do nosso filho. Quem quer perder um filho? Ninguém quer passar por isso. Quem quer perder a esposa? Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer perder o pai, a mãe, o irmão, o filho, o colega de trabalho, a melhor amiga de infância. Ninguém quer passar por isso. Só que eu percebo que todo esse movimento descontextualiza a gente da realidade. O sistema obstétrico é falho, assim como o sistema judiciário é falho, assim como o sistema público é falho, assim como o sistema de saúde é falho. A gente precisa lidar com a realidade. Eu desejo para você, que é minha seguidora, minha aluna que chegou até esse vídeo, a melhor experiência de parto do mundo. Um parto onde você seja respeitada, onde seus direitos não sejam violados, onde você não sofra abusos físicos, sexuais e emocionais, onde o seu corpo tenha liberdade de se expressar, onde a vida possa vir ao mundo, onde a vida possa nascer da sua forma mais bonita. Eu também desejo que você tenha noção, consciência e uma boa preparação para entender quando é necessário aceitar uma intervenção, quando é necessário partir para uma segunda opção. Ninguém é menos mãe por precisar de uma cesariana intraparto, e precisa ficar muito claro na sua cabeça que intervenções estão ali e foram feitas para resolver problemas. E se você tem um problema, dê graças a Deus que inventaram uma intervenção para resolver esse problema. Se você precisar de uma cesárea, dê graças a Deus que inventaram a cesárea para conseguir resolver esse tipo de problema. Não se prendam a uma expectativa completamente irreal, num parto onde você não vai sentir nem um pouco de dor, onde você vai espirrar e em 3 puxos e seu filho vai nascer. Eu sou uma das mulheres que propaga o uso das técnicas durante o trabalho de parto para diminuir o tempo de trabalho de parto e a percepção de dor. Eu fui uma mulher que viveu uma experiência de parto que não teve sofrimento, que conseguiu lidar muito bem com a dor e que teve um trabalho de parto tecnicamente rápido.
Eu fui uma mulher que ensino para outras mulheres, depois de muito estudo e capacitação, inúmeras formas para você conseguir diminuir o seu tempo de trabalho de parto, auxiliando e percebendo o seu corpo, para que você ajude o seu corpo a fazer o que ele precisa fazer no tempo dele. É diferente eu falar para você que você pode chegar do ponto A até o ponto B um pouquinho mais rápido, se você souber amarrar os seus cadarços e não ficar tropeçando em cima deles o tempo inteiro. Mas eu não tô te prometendo que você vai chegar do ponto A ao ponto B como se você estivesse voando, porque mesmo assim você vai estar caminhando com seus tênis. É diferente, vocês entendem? O que eu quero que vocês consigam compreender todas as vezes que a gente traz para vocês, a gente, eu e doulas e outras doulas e enfermeiras e médicas obstetras que defendem o parto humanizado e todas as profissionais da área da humanização que você segue que falam sobre parto mais rápido, sem sofrimento, com respeito, com diminuição de violência obstétrica, o como você tem que se preparar, o quanto você precisa preparar emocional, fisicamente, né? E preparar a sua cabeça para lidar com isso, preparar o seu acompanhante para argumentar, para te defender. Isso tudo é para que você construa um repertório para conseguir lidar com as intervenções e com o momento que esse teu trabalho de parto, as experiências que esse teu trabalho possa te oferecer da melhor forma possível. Mas não se iluda que você pode controlar e criar essa realidade do seu parto e que nada vai sair do seu planejado. E também entenda que o parto que não deu certo, ele pode ter dado muito certo. O parto que talvez não deu certo saiu com bebê e mãe vivos e bem desse cenário. Maila, com licença que eu tô falando de um assunto muito sério, Maila. E que vocês saíram bem dessa situação. Existem desfechos que são tristes e a gente precisa lidar com isso. Mas vocês entendem que isso pode acontecer? Vocês entendem que vocês não compram uma experiência de parto? Vocês entendem que por mais que vocês estejam comprando um acompanhamento, um curso, investindo em uma equipe para te atender, você não está comprando a sua experiência. E preparação nenhuma no mundo vai conseguir te fazer ter certeza de qual é o cenário que você vai enfrentar. Se prepare para todos eles, estude sobre todos os cenários, prepare muito bem o seu acompanhante, mas no momento do seu trabalho de parto entenda que você está vivendo algo completamente novo e que é controlado única e exclusivamente por Deus e por mais nada e nem ninguém.